vocês um pouco sobre o Poder Judiciário, que geralmente surgem muitas dúvidas a esse respeito, a respeito dessa justiça. Então, para começar, qual é a função do Poder Judiciário? Ele interpreta as leis para aplicar na sociedade, garantindo direitos e promovendo a justiça. A justiça comum divide-se em justiça federal e justiça estadual. Já a justiça especial, ela divide-se em justiça do trabalho, justiça eleitoral e justiça militar. A justiça federal comum é composta por tribunais e juízes federais e é responsável pelo julgamento de ações em que o governo, incluindo as empresas públicas federais, for parte interessada. Tudo que for sobre a União, a responsabilidade dessa justiça, como, por exemplo, o INSS, o Imposto de Renda e até mesmo a investigação Lava Jato, que ficou muito conhecida. A Justiça Eleitoral, ela é responsável pelo encaminhamento e coordenação e a fiscalização das eleições e também pelo processo de inscrição dos eleitores e do registro dos partidos. É formada pelas juntas eleitorais e pelo Tribunal Regional Eleitoral, que é o TRE. Já a militar, ela processa e julga questões militares, né? Tudo que envolve aos militares é a justiça militar, essa justiça única para esses crimes, para essas questões que julgam. A Justiça do Trabalho, ela é responsável pelas questões trabalhistas entre empregado e empregador. É composta pela Junta de Conciliação e Julgamento e pelo Tribunal Regional do Trabalho, que é o TRT. Já a Justiça Estadual, ela julga todas as ações que não se enquadram na Justiça Federal, como, por exemplo, divórcio, furto, homicídio e também investigados de corrupção dos prefeitos, dos vereadores. Então, como saber qual justiça eu vou usar? Para isso, usa-se a regra da exclusão, para saber de qual justiça vai cuidar de determinado caso. Então, eu tenho que examinar onde eu me encaixo para poder ir excluindo e saber onde eu vou entrar com uma ação. Qual é a ação que eu quero entrar, né? Todas essas justiças dão o direito de recorrerem a uma instância superior, né? Ao segundo grau, à segunda instância, para que consigam alcançar o resultado querido ou não, porque nem sempre consegue-se o objetivo, né, de ter recorrido. Vale lembrar também que em primeiro lugar estão os juízes. Em segundo grau, na segunda instância da Justiça Estadual, há o Tribunal de Justiça, que também é formado por 3 juízes chamados desembargadores. Em segundo grau, na Justiça Federal, há o Tribunal Regional, formado por juízes federais. Em segundo grau, na Justiça do Trabalho, há o Tribunal Regional do Trabalho, formado por juízes também do trabalho. Em segundo grau, na Justiça Eleitoral, há o Tribunal Regional Eleitoral, que é formado por juízes eleitorais, né, que são advogados, juízes estaduais e juízes federais. Por fim, também em segunda instância, em segundo grau, a Justiça Militar, né, que nela há o Tribunal de Justiça Militar, que é formado por juízes militares. E será que há ainda uma terceira instância, um terceiro grau para recurso? Sim. Na Justiça Militar é o Supremo Tribunal Militar. Já na Justiça Eleitoral é o Tribunal Superior Eleitoral. Na do Trabalho é o Tribunal Superior do Trabalho. E na Justiça Federal e Estadual é o Superior Tribunal de Justiça. Notemos que todos são tribunais, né? Há ainda também, né, uma corte soberana nessa terceira instância, que é o STF.
O STF faz parte dessa terceira instância, como dito, desse terceiro grau de jurisdição, e é ele quem dá a última palavra com relação a assuntos constitucionais, seja leis, seja atos e etc. Ele é o maior órgão do judiciário. Aqui nessa instância, vale lembrar também, todos são ministros, juízes e ministros. A maior facilidade de recorrer para a segunda instância do que da segunda para a terceira. Então, sim, é possível o recurso. Mas para recorrer da segunda instância para a terceira, precisa-se de uma decisão que contraria a lei federal. Esse recurso que precisa contrariar a lei federal de segunda para terceira instância chama-se recurso especial. Caso você esteja com um processo na Justiça Comum e achar que a decisão foi inconstitucional, deve-se recorrer diretamente ao STF, ao Supremo Tribunal Federal. E esse recurso é denominado recurso extraordinário. Há ainda outros recursos, como apelação, recurso ordinário, agravo e etc. Vale lembrar que esses órgãos do Poder Judiciário, eles têm uma fiscalização. E essa fiscalização se dá pelo CNJ, que é o Conselho Nacional de Justiça, que é uma instituição que objetiva a melhora do sistema da justiça no nosso país. E tem diversas atribuições essa instituição. No artigo 103b da Constituição Federal, há todas elas. Podemos citar como zelar pela autonomia do Poder Judiciário e pelo cumprimento do Estatuto da Magistratura, também pelos princípios da legalidade, pessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência por parte da administração pública direta e indireta dos poderes da União, dos estados, do Distrito Federal e até mesmo dos municípios. Eles também definem aspectos de gestão do Poder Judiciário, como o planejamento estratégico, sobre os planos de meta e os programas de avaliação institucionais. Eles recebem reclamações contra membros dos órgãos do Judiciário e também julgam processos. Que processos? Processos disciplinares contra membros do Judiciário, incluindo até mesmo juízes, assegurando ampla defesa, e podendo aplicar sanções administrativas para tais. Um assunto que é bem importante ser falado para pessoas que talvez precisem entrar com alguma ação e não tenham condições é sobre o Juizado Especial Cível. Ele surgem muitas dúvidas, e algumas a gente vai esclarecer aqui. A primeira delas é quem pode entrar. Para começar falando desse Juizado Especial Cível, trago para vocês que ele é o juizado para ações de menor complexidade. Ele tem o objetivo de facilitar o conflito, por ser mais rápido, econômico, já que não há custo, e célere. Essa justiça especial é competente para julgar as causas cujo valor não exceda 40 salários mínimos. E nas causas até 20 salários mínimos, a representação por um advogado não é obrigatória. Passa a ser obrigatória a partir de 20 salários mínimos, de 20 a 40 salários mínimos. E aí a representação é obrigatória. Até 20, a pessoa que ajuizou a ação, ela pode se representar sozinha. Pode ingressar nesse juizado ações mais comuns, como danos causados em acidentes de trânsito, cobrança de cheque sem fundo, título de crédito, cobrança de taxa de condomínio, também relativas ao direito do consumidor. Quem pode entrar
por meio do juizado especial civil. As pessoas físicas e as microempresas podem propor essas ações. Para fazer o pedido, deve-se dirigir até a Secretaria do Juizado Especial Civil de qualquer um dos fóruns ou casas da cidadania do Estado, e aí será informado sobre a elaboração da ação, ou orientado até mesmo a procurar um escritório de assistência jurídica gratuita, né, de cursos de direito, que ficam nas faculdades mesmo. Diversas faculdades têm esse programa hoje. Ou então solicitar a indicação de advogados dativos junto à OAB. Outra pergunta que também surge em relação ao recurso no juizado especial. É possível o recurso? Sim, é possível recorrer, né, na sentença a partir do 10º dia a contar da data da ciência dessa decisão que não agradou, né, desfavorável. Esse recurso será interposto obrigatoriamente por um advogado e será julgado por 3 juízes de direito. Na Constituição Federal, há diversos artigos, diversas leis que possam se encontrar detalhadamente a quantidade de juízes em cada vara, todos os detalhes. Só abrir lá que tem tudo direitinho do poder militar, do poder eleitoral, da justiça, de todas as justiças. Vou deixar algumas dicas aqui para vocês, para quem queira se aprofundar no assunto, que é sempre bom a gente estar bem informado e fazer pesquisas para saber mesmo. E vou deixar alguns links para que possa ser consultada essas informações. Queria agradecer as pessoas que tornaram possível esse documentário. Espero ter esclarecido algumas dúvidas e espero também que vocês tenham interesse de procurar mais, de se aprofundar mais nesses assuntos da justiça. E até logo!